Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula da Lei 8.112, hoje abordando a aula 52, que vai trazer o artigo 96A. Então você já percebeu, né? Na aula passada falávamos do artigo 96 também, mas aqui 96A. Então a legislação colocou aqui um artigo importante, que é o afastamento para participar em programa de pós-graduação em estrito senso no país. Possibilidade de fazer mestrado, possibilidade de fazer doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, tudo que tiver, entendeu? É pós. Então vamos dar uma olhada aqui. O servidor poderá, então você veja que interessante, né? No interesse da administração. Então a primeira observação que te chama aqui a atenção é que é uma situação discricionária da administração pública. Ela vai olhar se também esse mestrado que você quer fazer, esse doutorado que você quer fazer, se tem relação com a administração pública. Eu até vou fazer uma ressalva aqui, tem um colega que foi fazer mestrado de algo que não tinha nada a ver com a parte que ele trabalhava na administração pública, e ele ficava chateado que a administração pública, ele pedia e não dava autorização para ele. Nem poderia, né? Tem que fazer sentido isso daí. Então olha só que interessante. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Então, eu preciso fazer mestrado, eu preciso fazer doutorado, mas esse horário ele não pode coincidir com o momento que eu estou trabalhando ou eu ter que compensar nesses horários. Aí volta lá, diz assim: afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração. Se é cargo efetivo, gente, não pode o indivíduo que está em cargo de comissão. Então, esse é o primeiro destaque que você tem que fazer aí. Então, a primeira observação é assim, ó, não pode estar em cargo de comissão. Essa é a primeira observação que você tem que destacar. Assim que você vai estudando a lei, sabe? Vai fazendo a primeira leitura, já vai tentando tirar algumas coisinhas. Aí diz assim: com a respectiva remuneração. Então, ele pode se afastar do cargo efetivo com a respectiva remuneração. Então, remuneração, vou dar um toque para você como você vai fazer. Remuneração mantida. É isso que está dizendo para mim. Remuneração mantida. Para participar em programa de pós-graduação em estrito senso em instituição superior do país. Beleza. Veja que não fala nada, né? Não está falando nada de exterior aqui, então é do país. Primeiro parágrafo diz assim: o ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios. Na verdade, aquele órgão tende da administração pública, juntamente com quem vai propor esse curso, tende a se aproximar do conteúdo que vai ser oferecido. Ocorre muito a possibilidade de você, desde o ano de 2015, de você fazer mestrado de maneira online para administração pública, se você é servidor público do Tribunal de Contas. Eu não sei nem trazer a informação se é para todos os órgãos da administração pública. Eu sei que no primeiro momento essa possibilidade ocorreu para quem era servidor público da administração pública do Tribunal de Contas, a possibilidade de fazer mestrado em administração pública de maneira online. Sei também que existem alguns projetos já em andamento e alguns já consolidados, em que o servidor do tribunal acaba fazendo sua especialização, o seu mestrado nas federais, se associam para fazer esse curso. É interessante isso para dar qualificação ao servidor. Aí o parágrafo 2º diz assim: o afastamento para a realização dos programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo. Então, já falou lá em cima, né? É só aquele que é titular de cargo efetivo. Não precisaria ter o parágrafo 2º falando assim, que é somente que é o titular do cargo efetivo, porque já disse lá em cima.
no respectivo órgão, quantidade pelo menos de 3 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, que é o prazo, né? É o prazo médio aí do mestrado, 2 a 3 anos, prazo médio do doutorado, 4 anos aí coloca-se assim. É interessante chamar a tua atenção nesse sentido, aí coloca-se assim, lá no finalzinho diz o seguinte, não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo ou licença para capacitação, com fundamento nesse artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Então, durante 2 anos, eu não posso ter usado de gozo daquele afastamento, daquelas licenças ali colocadas, para ter o direito a esse afastamento para minha pós-graduação. Então, outra observação importante. Aí diz assim, parágrafo 3º, os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos. Então, olha só, o cara não pode estar em cargo de comissão. Manter a remuneração do indivíduo diante de determinadas situações, como aquela que eu elenquei ali, como aquela que eu elenquei para você agora há pouco do parágrafo 2º, né? Que ele não pode ter se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, ou estar em gozo durante o período de 2 anos, também é outro requisito. Outro requisito, titular de cargo efetivo, a gente já falou aqui. E a outra observação, bem interessante aqui, é que não basta eu estar num cargo efetivo, eu tenho que estar nesse cargo efetivo há pelo menos 4 anos. Olha que interessante. Então, 4 anos, incluindo o período de estágio probatório. Então, lógico, que além de estar nesse cargo efetivo nesse período de 4 anos, já está incluído toda essa situação do estágio probatório. Professor, quero fazer uma pergunta. Por que ele fala incluído o período de estágio probatório? Porque esse estágio probatório poderia se dar acima de 4 anos? Poderia. A administração pública, o estágio probatório dela, pela lei 8.112, são 36 meses. O entendimento é que o regimento interno da administração pública poderia ampliar essa possibilidade desse estágio em cima da lei. Poderia, eu disse, né? Então, muito cuidado com essa observação. Parágrafo 4º, nada a acrescentar para você. E a gente vai direto no parágrafo 6º, que diz assim. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento, isso é importante, no período previsto ali, direitinho, salvo hipótese comprovada de força maior, caso fortuito a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, esse aplica-se o que está no artigo, no parágrafo 5º. O que é que está no parágrafo 5º, professor? Que a gente pulou. Caso o servidor venha solicitar exoneração ou carga aposentícia antes de cumprir o período de permanência no previsto no parágrafo 4º, esse artigo deverá ressarcir o órgão. Significa dizer o seguinte, ó, ele tem que ressarcir o órgão. Sim, veja, o órgão apostou nele, deu afastamento para ele fazer a pós-graduação, para ele fazer o doutorado dele, se qualificar profissionalmente. Aí ele não conseguiu o título. Se não for uma situação de caso fortuito força maior, lembrando que caso fortuito força maior já grave isso, sempre exclui o ilícito. Então, quando algo acontece que no primeiro momento poderia parecer uma conduta ilícita, se isso é oriundo de uma situação de força maior, caso fortuito, acaba excluindo essa ilicitude. Então, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos. Ele deixou de trabalhar, né? Houve um gasto nesse sentido. Então, parágrafo 7º, mesmo porque a administração pública pode, e aqui vai uma novidade para você, não, algo interessante, a administração pública pode estar pagando o teu mestrado, pagando o teu doutorado, tá? É muito interessante isso daí. Então, cuidado com essas informações, se completa com as informações que eu linkei para você, então vamos dar uma olhada em algumas observações desse artigo aqui. O afastamento no caso de ser incompatível com o exercício do cargo não pode, tem que ter compatibilidade. A duração vai conforme a duração da pós. Qual é a duração do afastamento? Você viu que eu coloquei ali 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Mas há a possibilidade assim, digamos que o teu doutorado seja 5 anos. Também essa possibilidade de você receber esse afastamento nesse período. Porque ali foi uma média colocada, tá?
Segundo, não pode estar o indivíduo em cargo e comissão, tem que ser titular de cargo efetivo, lembre-se disso, num período mínimo de 4 anos. Isso é uma boa pegadinha de prova, né? Porque coloca assim, o indivíduo tem que ser titular de cargo efetivo. Aí você fica na dúvida, bom, cargo efetivo, passei no concurso público, fui nomeado, tomei posse, comecei a trabalhar, já estou no cargo efetivo. Mas ele coloca um requisito a mais, período de 4 anos. Remuneração mantida, então não pode ser concedida a servidor que está em estágio probatório, né? Essa é a grande sacada do artigo ali, um pouco mal escrito, porque a partir do momento que ele fala que o estágio probatório engloba esse período de 4 anos, e aqui se a gente ficar preso na lei, que é esse nosso objetivo, o estágio probatório, então impede que o indivíduo tenha essa possibilidade de se afastar. Cuidado! O fato dele estar fazendo estágio probatório não quer dizer que ele seja não estável, ele pode ser estável. Lembra daquele caso, o indivíduo está num determinado cargo na administração pública, presta concurso público, assume no outro cargo na mesma esfera federal, leva estabilidade com ele, mas chegou lá naquele outro cargo, ele é obrigado a fazer o estágio probatório. Então esse tipo de afastamento não pode ser concedido para o indivíduo que está fazer estágio probatório. E vai contar esse afastamento para todos os efeitos, conta para tudo, para aposentadoria, para promoção por antiguidade, para promoção para merecimento. E aqui um macetinho. Sempre que a lei vai trabalhar com você, que você tem que se afastar, ou seja, que você por algum motivo não está exercendo a atividade concretamente, esse período, de alguma maneira, ele será contado dentro daqueles afastamentos legais, naquelas situações legais, naquelas licenças legais, será contado. Então, quando você estiver numa prova, lembre-se, quase sempre conta-se para tudo, menos para merecimento. Aqui não, essa aqui conta-se para tudo, até para merecimento. Então não esquece desse detalhe. E tem uma regra no administrativo que é assim, conta-se para promoção para antiguidade, ou antiguidade e merecimento. A regra é que você não deva contar apenas para merecimento, mas sim para antiguidade e merecimento. Aqui no caso conta para todos os efeitos. Vamos ver uma questãozinha adaptada aqui. Questãozinha diz assim: no afastamento para participação em programa de pós-graduação, em estrito senso, o servidor será remunerado pelo período de 4 anos. É errada, né, gente? Por quê? Eu não sei o período do afastamento. Ele pode se afastar por 2 anos para fazer a pós-graduação dele, pode ser o mestrado, pode se afastar por 3, por 4. E eu disse que há a possibilidade de se afastar além desse período. Então essa remuneração não é dessa maneira que vai ser procedida. É mantida a remuneração até para ele ter um sustento, né? De repente ele faz isso longe da localidade que ele está trabalhando. Então, cuidado. A questãozinha está o quê? Errada. Então não esquece desse detalhe. Qual é o tempo de duração desse afastamento? É o tempo que durar o curso de pós-graduação. Primeira observação importante. A remuneração é mantida. Outra informação importante, tá? Então muito cuidado com esses detalhes aí que a gente levantou nesse primeiro momento, ok? Um abraço, beijo no coração, sucesso, tchau, tchau.